Palácio que viste as lágrimas derramadas por minha mãe e meus irmãos, daqui por diante serás conhecido como Palácio das Lágrimas. Sabe quem disse isso? Um homem que matou o assassino de seu pai. Se liga que eu vou contar essa história macabra que ocorreu no casarão de São Luís, conhecido como Palácio das Lágrimas. Esse é o Palácio das Lágrimas, casarão que fica na rua 13 de Maio, no centro histórico de São Luís. No século XIX, aconteceu uma tragédia familiar dentro dele, na qual um homem, por inveja, matou o próprio irmão. E seguinte, existem várias histórias que, dizem, aconteceram no local, que é o Palácio das Lágrimas. E essa que eu vou contar está no livro Guia de São Luís do Maranhão, do escritor Jomar Moraes, que é pesquisador, ensaísta, cronista, crítico e historiador da literatura maranhense. Além disso, tem graduação como bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, é especialista em Direito Empresarial, especialista em Comunicação Social, principalmente nas áreas de rádio, TV, publicidade e propaganda, além de mestre em História com ênfase em História do Brasil. Voltando à história, haviam dois irmãos, conhecidos como Irmãos de Pádua. Eles vieram de Portugal para São Luís, isso lá pelo século XIX, provavelmente para obter uma vida melhor. Naquela época, o Brasil oferecia algumas oportunidades para os portugueses que aqui viessem se aventurar. Um deles, chamado Jerônimo de Pádua, conseguiu se dar muito bem nos negócios e construiu riquezas, tanto por meio de comércio quanto por outras atividades como o tráfico de escravos. Ele não era casado oficialmente, mas mantinha relacionamento com escravas e, com uma delas, teve inclusive 2 filhos. Mas, enquanto Jerônimo conseguiu sucesso nos negócios e muita riqueza, o irmão dele, cujo não encontrei seu nome em nenhuma das versões da história, não alcançou o mesmo êxito. Dessa forma, dentro dele, começou a surgir e crescer um sentimento de pura inveja, o que levou este homem a planejar e depois executar a morte de seu irmão Jerônimo. Não se sabe exatamente como tudo aconteceu, mas dizem que, na época, todas as pessoas trataram, pelo menos de forma inicial, como morte natural. E como a sociedade da época não reconhecia os filhos de Jerônimo como uma escrava, todos os seus bens foram passados para o irmão assassino, uma vez que ele era oficial e reconhecidamente o único herdeiro. O irmão assassino dominou os negócios e a riqueza de Jerônimo. Além disso, passou a maltratar os escravos da casa com muita crueldade, principalmente a escrava, mãe dos filhos de Jerônimo, e as próprias crianças que eram seus sobrinhos. Dizem que para estes os castigos eram ainda pior. Pouco tempo depois foi descoberto quem tinha matado Jerônimo, que havia sido o próprio irmão. No entanto, as coisas não eram tão simples assim de se resolver, ainda mais se tratando de alguém rico e que, por esse poder, deveria ter certa influência na sociedade da época. No entanto, um dos filhos de Jerônimo ficou revoltado, muito compreensivelmente, e resolveu se vingar. Num dia, enquanto o assassino de seu pai estava próximo a uma das grandes janelas da casa, no segundo andar, o filho de Jerônimo o empurrou. O homem caiu e morreu com a queda. Por causa disso, o filho de Jerônimo acabou sendo preso e condenado à morte por enforcamento. E, de acordo com a lenda, antes de ser enforcado, o jovem pronunciou as palavras ditas no início deste vídeo. Palácio que viste as lágrimas derramadas por minha mãe e meus irmãos, daqui por diante serás conhecido como Palácio das Lágrimas. Não posso afirmar se o Palácio das Lágrimas recebeu este nome por causa dessa história. Como disse, existem outras histórias e versões de acontecimentos no local, histórias também bizarras, mas contaremos isso em um outro vídeo. Obrigado a todos e até a próxima!